Olá pessoal, uma boa noite para todo mundo aí. Meu nome é André Queiroz, aqui do canal Resultado Azul, projeto Resultado Azul em 30 minutos. O assunto hoje é 5 ações para dar a volta por cima e ter lucro na sua empresa. Eu lembro sempre aqui que o nosso propósito é ajudar a sua empresa a sair do prejuízo e passar a ter lucro em 3 meses. É difícil, não é simples, mas é perfeitamente possível se você aplicar realmente algumas técnicas aqui de gestão financeira que eu ensino através de um método, do método SOS Resultado Azul. O objetivo hoje é a gente falar aí sobre 5 ações que você pode fazer aí dentro da sua empresa que vão ajudar a sua empresa a dar a volta por cima e passar a ter lucro. Então, quais são essas ações aí que a gente pode falar que são importantes? Vamos falar aí da primeira, precificar certo. Então, antes de tudo, o que acaba acontecendo aí, e aqui eu vou colocando aí quais são as 5 ações aí ligadas a precificar certo, ou as principais ações ligadas aí a precificar certo. Eu digo o que acaba acontecendo quando a empresa está em crise, ou provavelmente esteja acontecendo na sua empresa nesse momento. Quando a gente está em crise, ou quando a gente está vendendo pouco, a gente acaba tomando a ideia de baixar preço. Agora, tome cuidado, desconto é sempre a pior escolha, esse é um dos pontos que estão marcados ali. Então, assim, o que é precificar certo? Eu dou um exemplo muito bobo, mas ele serve muito para explicar o que é uma precificação. Faz de conta ali que eu vendo um copo, e eu compro esse copo por R$5. Então, para eu não ter lucro nenhum, por quanto que eu preciso vender esse copo? Aparentemente, seria R$5. Eu comprei por 5, eu não vou ganhar nada, vendo por 5 e não ganho nada. Correto? Não, porque você tem as suas despesas. Então, além do preço, do custo do seu produto, você ainda tem que agregar esse preço às despesas inerentes do seu negócio e mais o lucro que você quer ter. Então vamos dar um exemplo assim. Eu tenho uma despesa de R$10.000. Eu vendo apenas, eu consigo vender apenas um copo de R$5, que me custou R$5. Por quanto eu teria que vender esse copo para que desse lucro zero? R$10.000 das despesas, mais os 5 do custo do copo, eu teria que vender ele por R$10.005. Ou seja, fica muito claro que se eu vender só um copo na minha empresa, eu não vou conseguir fazer com que ela dê lucro, porque eu não vou conseguir vender o copo por R$10.005. Então, mas por que essa lógica, esse entendimento bem exagerado? Para você que entender que dentro do seu preço tem que estar agregadas as suas despesas. Claro, se eu vender uma quantidade maior de copo, as minhas despesas elas vão ficar mais diluídas. Então, para vender um copo, eu não posso abrir a minha empresa tendo uma despesa de R$10.000 fixa para vender um copo. Eu vou ter que vender 10.000 copos. Opa, se eu vender 10.000 copos, o meu custo do copo era 5, o custo das minhas despesas fixas, R$10.000 para 10.000 copos é 1. Então, 5 mais 1, 6. Eu quero ter um lucro de X%. Eu vou colocar esse markup em cima. Vou colocar mais percentualmente outras despesas variáveis que eu tenha. Vou botar 20% de impostos. Vou botar 5% de comissão. Eu vou colocar mais algumas situações variáveis ali dentro desse meu custo e vou ter uma ideia do preço mínimo que eu posso vender esse determinado produto. O que acaba acontecendo? O normal é simplesmente você comparar só com o preço do mercado, colocar o preço do mercado, mas não ter a certeza se aquele preço ele é suficiente para rentabilizar a sua empresa. Então, eu tenho um restaurante. Todo mundo vende o quilo a R$35. Opa, todo mundo vende o quilo a R$29,90, eu vou vender também. Depende do teu aluguel, da tua luz, da tua água, da quantidade de colaborador que você tem. Depende do produto e do custo do produto que você está comprando.
Então não é só simplesmente pegar o preço da concorrência e colocar no seu produto, precificar de acordo com a concorrência. A concorrência é um parâmetro de preço. Eu vou lá e determino, opa, a concorrência está trabalhando esse preço desse buffet a R$35. Olha, mas eu para vender esse buffet, eu teria que, analisando meus custos, analisando as minhas despesas e o lucro que eu quero ter, eu precisaria vender esse meu buffet a 50. Opa, por 50 não vai ter quem compre. Ou, eu tenho que agregar mais qualidade dentro do meu buffet para que o pessoal pague 50. Então, a precificação é baseada em custos, despesas e no lucro que eu quero ter e comparado com o preço da concorrência para ver se eu consigo, dentro dessa lógica, vender no preço que a concorrência está vendendo. E a gente tem que avaliar também a disposição que o teu cliente está disposto a pagar. Então, o que significa isso? Eu chego lá, tá? Tava vendendo ele, a concorrência está vendendo a R$ 35,90, mas se eu tenho um público que eu consegui fazer uma boa propaganda, e ele entende que meu produto é um pouco melhor, ele está disposto a pagar R$ 49,90 pelo meu produto, quer dizer, tem dinheiro na mesa que eu não precisaria estar vendendo por 35, por 29. Eu poderia estar vendendo pelo preço que o meu cliente está disposto a pagar. Então a gente tem que ter essa noção e essa percepção. E para a gente conseguir fazer isso tudo, a gente tem que ter muito claro, o empreendedor tem que ter muito claro e tem que buscar muito colocar a percepção de valor dentro do produto dele. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um produto que ele tem cara de má qualidade, eu só posso vender barato. Se eu coloco um laço, uma embalagem, eu atendo melhor o cliente, eu tenho uma loja mais vistosa, eu tenho um produto mais bonito, eu tenho ele mais bem acabado, eu dou um pós-venda melhor, eu posso vender ele mais caro, porque o meu cliente está enxergando essa percepção de valor. Isso é muito claro. E percepção de valor não está só relacionada a preço. Se eu falar para você assim, que eu estou vendendo um Gol a R$90 mil, você vai dizer caro. Mas agora se eu te falar que eu tenho aqui uma Ferrari por 150 mil, que é mais caro que o 90 mil, se eu tenho uma Ferrari por 150 mil, que é mais caro que o 90 mil que eu falei do Gol, mesmo assim você vai considerar esse preço barato, porque a percepção de valor de uma Ferrari, obviamente, é muito maior do que um Gol. Eu sempre dou exemplos exagerados para mostrar como a percepção de valor é gritante, ela realmente existe. Agora, claro, para ter essa percepção de valor, você tem que botar mais qualidade dentro do seu produto. Eu tenho que verificar um jeito de eu colocar mais qualidade dentro do meu produto sem encarecer tanto ele, sem meus custos aumentarem tanto. Então isso também está ligado a entregar serviços melhores propriamente. Isso também é bem importante, tá? Por último, é aquilo que eu falei até de primeiro ali. Desconto é sempre a pior escolha. Você tem que evitar, nesse momento aí de crise, eu querer trabalhar só com a questão de dar desconto porque eu vou vender mais. Provavelmente você não vai vender mais e vai perder receita. Porque no momento de uma retração de demanda, não é porque você está oferecendo mais e o dobro, a pessoa consome mais. E também não é essa percepção de preço, ver que nesse momento até está tendo inflação. Você tem que comparar esse preço de mercado, tentar oferecer mais qualidade e não ficar oferecendo desconto. Porque 5% de aumento no teu preço pode significar resultado, lucro. E uma redução de 5% pode significar prejuízo dentro do seu negócio. Então, se tem planilhas, eu tenho também planilhas, que a gente explica ali, que muitas vezes é muito melhor aumentar o teu preço em 5% do que tu conseguir uma redução de despesa e custo de 10%. E às vezes é mais fácil, tirando ali exceções, algum produto teu que tu
que o cliente tem muita percepção de preço, por exemplo, assim, o leite. O leite todo mundo sabe qual é o preço do leite. A gasolina, todo mundo sabe qual é o preço da gasolina. Então, nesse determinado produto, a gente lembra muito o preço. Agora, tem todos os outros itens dentro daquele negócio, vamos dizer, lá dentro do super. No leite eu não vou mexer muito, mas eu vou mexer ali num outro item que o pessoal não tem muita percepção de preço, num modelo no tipo de bolacha, num tipo de bolo, eu vou botar mais margem, porque o pessoal não tem muita percepção de preço e comparação entre o que é caro e o que é barato. Tá, pessoal? Então, primeira ação, precificar certo. Ter essa noção de que não é dar desconto, tem que embutir dentro do teu preço os teus custos, despesas e a tua margem de lucro, tem que avaliar tudo que é variável, porque esse variável também faz parte do seu preço, tá? Então vamos para a segunda ação para dar a volta nesse momento de crise. Rever ciclo de caixa, os prazos. O que é ciclo de caixa, pessoal? Ciclo de caixa está ligado aí a prazos médios. Prazos médios do quê? Prazo médio que você dá para o seu cliente, então é prazo médio de recebimento. O prazo médio de pagamento que você recebe do seu fornecedor e o prazo médio de estoque, que é daquele produto que está dentro da sua empresa para poder vender, ou de insumos ou de matérias-primas. Então, existe até aquele just in time, para o estoque chegar e na mesma hora já ser consumido, porque quanto menor os prazos, então assim, prazo de recebimento e prazo de estoque, você tem que tentar reduzir ao máximo, porque é o prazo que você está dando para o seu cliente, enquanto você deu prazo de 30, 60, 90, 120, 150 dias, o dinheiro não entrou no teu caixa. Ele vai demorar para entrar. Eu fiz em 12 vezes. Vai demorar para entrar o dinheiro no meu caixa. André, mas eu antecipo. Se você antecipa algo em 12 meses, o prazo médio é 6 meses. Você vai estar pagando juros médios de 6 meses, correto? Então, se você está antecipando a um juro de 3%, em 6 meses dá 3, 6, 9, 12, 18. Né? Você vai estar pagando, em média, 18% nessa antecipação. É um absurdo. Eu fiz uma conta aqui meio que de padeiro, né? Eu sou perito judicial, tem, claro, como fazer essa continha, trazendo todo o valor a valor presente, mas é só para você entender, eu vendi um negócio por R$100. Se você antecipa num prazo médio ali, talvez você esteja perdendo 10, 20% do seu preço nessa antecipação. Então, se você vai vender a prazo, obviamente não pode ser no mesmo preço do preço à vista. Agora, se você está antecipando isso, claro, a gente tem que buscar aonde antecipar, etc. Mas a gente tem que ter em mente que a gente tem que tentar oferecer para o nosso cliente o menor prazo médio de recebimento. A mesma coisa no estoque. Veja só, eu tenho um estoque, tá? Eu tenho um estoque de R$100 mil na minha loja. Eu giro ele só a cada 30 dias. Então eu preciso de um estoque 100 mil para vender o suficiente aí dentro da minha empresa, tá? R$100 mil. Se eu girasse esse estoque 2 vezes mais rápido, eu não ia precisar ter R$100 mil de dinheiro. Eu poderia ter R$50 mil de dinheiro. Entende? Então, quanto mais eu giro o meu estoque, menos capital de giro, dinheiro eu preciso ter. Então, mais fácil eu manter minha empresa. A gente tem que lembrar que o capital de giro, o dinheiro no Brasil, ele é caro. Então, muitas vezes eu estou lá com R$100 mil em estoque, não precisava ter esse estoque todo e está faltando dinheiro na minha conta para eu pagar a conta e acabo caindo num cheque especial. Ou acabo tendo que pegar um empréstimo porque o meu estoque está muito alto, porque eu não estou girando o meu estoque. Então, você tem que tentar trabalhar com o menor estoque possível. Isso é uma lógica muito importante. E daí, na lógica ao contrário, do meu fornecedor, eu tenho que chorar com ele para ele me dar o maior prazo possível. Porque daí eu estou
vivendo um tempo com o dinheiro dele. Tá? Por isso que a gente chama ciclo do caixa. Ciclo, a gente tem o ciclo financeiro e o ciclo do caixa, né? Então, assim, vamos dar um exemplo assim, eu recebo um prazo de 30 dias de pagamento e o produto, depois que chega para mim, ele fica 60 dias no estoque e depois eu vendo com 30 dias. Então, olha só, eu recebo 30, então fica 60 no estoque, mas eu recebo 30. Então, 60 menos 30 dá 30. Mais o 30, que é o meu prazo médio de recebimento, 60 dias. Entendeu um pouco essa lógica? Então, a gente tem que encurtar esse ciclo de caixa para não ficar precisando de dinheiro. Quanto menor o teu ciclo de caixa, menos você precisa de capital de giro. Mais fácil é administrar a empresa, menos você precisa pegar dinheiro ou em banco ou utilizar dinheiro próprio. É mais fácil de conseguir. Você vai botar dinheiro mais rápido na mão para poder pagar o seu fornecedor, por exemplo. Se você gira mais rápido o seu estoque, mais rápido você tem o dinheiro para pagar o seu fornecedor e pagar as suas despesas. Então, ter essa ideia na cabeça aí, que você tem que estar o tempo todo olhando o ciclo de caixa. Tá, pessoal? Essa linha aí é bem importante. Vamos para o terceiro, 5 ações aí para dar a volta por cima nesse momento de crise. A não mistura do dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica. Isso também é muito comum, principalmente na pequena empresa e também para aquele empreendedor que é autônomo. O que acaba acontecendo? Ele mistura. A grande empresa, como lógica, ela tem o setor financeiro, o dono tira o salário dele, mesmo sendo dono, ele tira o prolabore, ou ele é uma grande empresa, uma sociedade anônima, que ele também é sócio, mas ele tem que prestar contas aos outros sócios. Agora, quando a empresa é bem pequenininha, existe mistura. E essa mistura é complicada. Pode ser complicada pela questão de você acabar tirando mais dinheiro do que você imagina e complicada muitas vezes com sócio. Você pode estar tirando mais dinheiro do que um outro sócio. Então, olha só algumas questões. A gente, dentro de uma empresa, a gente não deve misturar o dinheiro, a gente pode prejudicar a empresa se misturar o dinheiro, porque a gente pode tirar um valor muito maior do que a gente imagina. O normal é de 30% a 300% mais do que a gente imagina, a gente está ali retirando. Tá? Isso um ponto. Qual é o outro ponto? Tá? Olha só, existe uma diferença entre prolabore e retirada. O que é prolabore? Prolabore é o salário do dono. Vai receber prolabore aquele dono que trabalha dentro da empresa. Aquele dono que ele é só sócio, mas ele não está ali no dia a dia ralando junto, ele não recebe prolabore, ele só recebe retirada. Agora, o prolabore ele tem que ser de acordo realmente com que o dono trabalha. Então eu trabalho lá dentro da empresa, vou ganhar 5 mil, vou ganhar 7 mil, vou ganhar 4 mil, vou ganhar 12 mil, de acordo com o que trabalha, de acordo com a realidade, faturamento da empresa, capacidade da empresa em pagar um salário para o dono. Agora, depois que definiu esse salário para o dono, esse salário tem que ser algo fixo. Ele sempre recebe a mesma coisa e ele retira um salário como um assalariado. Tipo, lá no dia 5, no dia 10 ele retira um valor, no dia 20 ele retira outro valor, mas ele retira, vai para a conta corrente dele, ele retira ou saca e a empresa paga em dinheiro, mas o que acontece? Esse dinheiro é dele e ele paga as contas dele. A empresa não deve pagar as contas do dono. O que é o normal? O normal é, o dono usa o cartão de crédito, que a empresa paga o cartão de crédito dele. Ele pega dinheiro lá do caixa da empresa, como se o caixa da empresa fosse um caixa eletrônico que ele estivesse passando lá e pegando. Agora, o que acontece com isso? Você retira dinheiro sem controle nenhum e daí acaba tirando muito mais dinheiro do que deveria, porque você não tem controle dos seus gastos. Você acaba tirando um valor maior do que deveria acontecer. Então, você tem que definir um prolabore e isso daí está ligado daí ao padrão de vida dele, ao padrão de vida do dono. Muitas vezes lá, ele imaginava que tirava 8 mil por mês, estava tirando 15. Eu peguei já vários exemplos aí dentro
de consultoria que eu faço. E assim, ó, é quase exceção aquele dono que retira o que imagina que retira quando ele não tem controle e um valor de retirada. Ele retira muito mais do que ele imagina. E daí, desse jeito, o que acaba acontecendo também? O dono, ele não faz reserva, ele não cria reserva nunca, porque ele só vai retirando o dinheiro à medida que precisa e não controla o dinheiro dele, não controla os gastos dele, não sabe que ele tem que economizar também e não cria suas reservas. Reserva de emergência, reserva dos sonhos, para trocar de carro. Ele só vai pegando dinheiro dentro da empresa. Quando quer trocar de carro, ele pega dinheiro da empresa também. E também reserva para o futuro. Um dia ou a empresa pode quebrar, ou um dia ele pode querer diminuir o volume de trabalho dele e muitas vezes ele não vai conseguir bancar, ele não vai conseguir manter esse padrão de vida porque ele está gastando demais, ele está tirando dinheiro demais da empresa. Ele não só ele tirou dinheiro demais da empresa, como também naquele momento propriamente dito, ele não pode parar de trabalhar porque ele não criou nenhuma reserva, tá, pessoal? Então é muito importante criar essa reserva financeira e importantíssimo não misturar dinheiro da pessoa física e da jurídica. Não misturar dinheiro da pessoa física e da jurídica, da PF e da PJ. Olha só, pessoa física e pessoa jurídica, o próprio nome já diz, são duas pessoas, não é uma pessoa, então não tem por que misturar. Então, conta corrente separada, cartão de crédito separado, ter uma data de retirada do Prolabore, determinar um Prolabore fixo, essas situações são importantíssimas e esse é um dos maiores motivos de quebra das pequenas empresas, porque a despesa do dono, o Prolabore do dono, acaba sendo a maior despesa oculta da empresa e normalmente a maior despesa da empresa. Tá? Então, é urgentíssimo fazer essa mudança aí. Tá? Quarta ação aí para dar a volta nesse momento aí de crise. Entender seu resultado. Pessoal, o que é importante entender? Você tem que entender qual o seu lucro bruto, qual o seu lucro operacional, qual o seu lucro líquido e qual o seu fluxo de caixa livre. André, mas isso é muito complicado, isso é muito difícil. Então eu vou dar uma explicação bem rápida do que é cada um desse aí para você entender, tá? Então assim, eu tenho a minha receita, pago os meus impostos, pago meus custos, que é da mercadoria que eu vendo, pago as minhas despesas variáveis, frete, comissão, taxa do cartão de crédito quando eu vendo, tudo que é variável entra aí, tá? Só o que é variável. Daí eu tenho meu lucro bruto. Vendi 100 mil, paguei tudo que é variável, me sobrou 50. Esse é meu lucro bruto, tá? Então, meu lucro bruto foi de 50%, por exemplo. Daí eu tenho todas as minhas despesas fixas. O que são as minhas despesas fixas? Despesas administrativas, que mantêm o negócio aberto, funcionando. Então, luz, água, telefone, aluguel, contador, consultoria, que também eu sempre falo que é um investimento, tudo ali para manter a empresa funcionando, internet e assim vai, tá? Daí eu tenho o meu lucro operacional. Então, eu falei lá, sobrou 50 mil. Meu lucro operacional, 10 mil. Por quê? Porque minha despesa fixa foi de 40, tá? Lucro operacional de 10. Daí, chegamos aonde? Lucro líquido, tá? O que é o lucro? O que vem entre o lucro líquido e o operacional? A tua despesa financeira, tá? Então, eu tive um lucro lá de 10 mil, operacional de 10 mil, paguei 3 mil de juros, despesa financeira, me sobrou 7 mil de lucro líquido. Daí, depois vem o quê? Os investimentos que eu fiz e os empréstimos que eu tenho com algum banco. Então, faz de conta ali que eu paguei 1.000 de investimento e mais 1.000 de empréstimo. Eu tinha 7, com esses dois, fluxo de caixa livre de 5. Então, numa pequena empresa, a gente tem que se preocupar em ter fluxo de caixa livre,
tem que sobrar dinheiro depois do término do mês. Esse 5 mil que sobrar, eu vou criar uma reserva para poder crescer a minha empresa. Eu vou criar uma reserva para no final do ano eu poder pagar um lucro para o dono, que não vai ser todo o dinheiro da reserva, mas eu tenho que começar a criar essa reserva financeira. Tá? Ali na despesa fixa, eu falei, nós temos a despesa fixa administrativa, a gente tem a despesa fixa de pessoal, a gente tem a despesa fixa dos veículos, a gente tem a despesa fixa bancária, tipo as taxas de manutenção de conta. A gente tem despesa fixa do salário do dono, que é o Prolabore, que eu considero uma das maiores. Tá? E a despesa fixa também ali a comercial, a do marketing propriamente. Essas são as principais despesas fixas, os nomes, né? os grupos principais das despesas fixas. Então, para quem entendeu o resultado, eu tenho que saber quanto que eu tenho de lucro bruto, eu tenho que melhorar meu custo, eu tenho que melhorar as minhas despesas variáveis, diminuir os custos e despesas variáveis, eu tenho que diminuir as minhas despesas fixas, eu tenho que aumentar meu preço para aumentar meu lucro bruto, eu tenho que diminuir a minha despesa financeira para que o meu lucro líquido fique mais próximo possível do meu lucro operacional, eu tenho que diminuir meu investimento, eu investir muito certo para que me sobre dinheiro, eu tenho que evitar pegar empréstimo, porque senão meu dinheiro todo da reserva vai para empréstimo. Você tem que saber o quanto sobra. Essa é a grande realidade. Entendendo o seu resultado, você vai fazer gestão financeira dentro da sua empresa, claro, desde que você pense em tomar ações propriamente, tá? Então, daí vamos para a quinta. Então, qual é a quinta ação aí para dar a volta na crise? Chegamos à quinta ação. Pessoal, tá ligado a todas as outras. Mas o que é fazer gestão financeira? Fazer gestão financeira é cuidar do dinheiro. A gente tem que cuidar do dinheiro da empresa. Então, fazer gestão é administrar esse dinheiro. Eu falo lá no financeiro, se a empresa está sem grana, o que aconteceu? O dinheiro foi mal cuidado. Se a empresa está bem de grana, o que aconteceu? O dinheiro foi bem cuidado. Agora, se está sobrando dinheiro, é porque a empresa está dando lucro. Se está faltando dinheiro, é porque a empresa está dando prejuízo. Tá? Principalmente essa lógica. Mas o que acontece aí? Tem situações que você enxerga muito dinheiro. Então vamos lá. O dinheiro está aqui no meu caixa, eu não vou fazer esse investimento, não vou comprar um notebook. Ou eu estou vendo aqui o dinheiro, não vou comprar uma determinada coisa. Agora tem outras que a gente pode não enxergar, um desperdício. Então eu estou fazendo aqui a minha comida, mas eu estou colocando, em vez de colocar, eu estou descascando errado aqui o produto, está indo muito produto fora. Então eu tenho que enxergar também processos, o meu produto, eu tenho que enxergar processos, produtos e treinar as pessoas para que eu faça propriamente bem o meu processo para que eu consiga ter resultado azul, tá? Mas propriamente assim, eu vou enxergando o resultado da minha empresa, então verifico lá, opa, minha empresa deu lucro operacional, minha empresa deu lucro líquido, mas ela não está muito bem ainda porque não tem fluxo de caixa livre. Eu vou tomar ações aqui, então assim, meu fluxo de caixa livre ainda está menos 1.000. Opa, mas se eu melhorar um pouquinho, reduzindo alguma despesa fixa minha ali, eu posso, então eu vou rever minha internet, eu vou rever meu aluguel, eu vou rever minha luz, eu vou rever alguns pontos, vou rever meu custo, eu vou rever algum ponto para esse 1.000 negativo virar R$500 positivo. Então, quando eu estou realmente vendo os números o tempo inteiro, eu viro o pão duro do número. Eu vou cuidar muito mais do dinheiro para fazer com que a minha empresa não tenha resultado, né? Para que ela tenha resultado, para que eu evite esse prejuízo. Eu tenho que fazer sobrar dinheiro. Então, a gestão financeira é fazer você estar analisando o tempo inteiro esses números, descobrindo aonde eu posso realmente reduzi-los ou melhorá-los. Então, eu tenho que melhorar meu lucro bruto, eu tenho que melhorar
meu lucro operacional, eu tenho que melhorar meu lucro líquido, eu tenho que melhorar meu fluxo de caixa livre. Agora eu não melhoro só neles, eu melhoro tomando ações em markup, custos, despesas, investimentos, empréstimos. Então, analisando tudo isso, eu consigo fazer sobrar dinheiro. Então, essa é a ideia própria da gestão financeira. A gente tem que fazer realmente sobrar dinheiro no caixa da empresa. Tá? É a gestão do dinheiro, a gente tem que trabalhar controles financeiros. Que tipo de controle financeiro? A gente tem que controlar o caixa, a gente tem que controlar as contas do banco, a gente tem que controlar, como a gente falou, o contas a pagar, o contas a receber, a gente tem que controlar o nosso fluxo de caixa, saber se vai estar sobrando dinheiro em determinado dia, a gente tem que fazer uma demonstração de resultado para que através dessa demonstração a gente encontre realmente essas informações. Aí eu lanço lá numa planilha e enxergo qual foi a minha despesa, qual despesa eu estou gastando mais, enxergo meus custos, quais custos eu estou gastando mais, enxergo qual é meu lucro operacional, tudo isso numa planilha que a gente oferece aí dentro de um método, tá? E dentro dessa lógica, realmente, tomar ação corretiva, propriamente. Pessoal, eu tenho aí, a gente trabalha a Rota Financeira Lucrativa. A Rota Financeira Lucrativa é um treinamento, um método aí em gestão financeira através de 5 pilares. Hoje eu falei um pouco e a gente vai englobando a ideia do método que a gente tem aí, que eu ofereço aí dentro do método SOS Resultado Azul, que tem essa Rota Financeira Lucrativa. Mas veja bem, a gente fala sobre mentalidade financeira, a gente precisa falar de educação financeira pessoal. Tinha uma ação ali que era ligada à educação financeira pessoal, por exemplo, ali a mistura do dinheiro, planejar a estratégia vencedora, plano de negócios, viabilidade, plano de marketing, tu definir público-alvo e o preço do teu produto está ligado à estratégia vencedora, mensurar resultado, a gente viu ali a questão de quanto sobra. O objetivo sempre é verificar o seu patrimônio, ver se você realmente está conseguindo enriquecer e a gente fazer um diagnóstico e ação realmente em cima de processos, produtos e pessoas para fazer com que dentro desses pilares você consiga fazer uma empresa que dê resultado, que a sua empresa saia do prejuízo e passe a ter lucro, utilizando aí as ferramentas em até 3 meses. Isso é possível, mas requer muita luta, muita disposição. E aquela empresa, claro, que já tem resultado, aplicando o método, claro que ela pode conseguir melhor resultado, enxugar mais coisas e ter um resultado melhor e conseguir criar uma reserva financeira mais rápido. Tá? Esse é o objetivo aqui do canal Resultado Azul. É através do resultado, através do lucro da sua empresa que você vai realmente criar uma reserva financeira para o seu futuro, para a independência sua, da tranquilidade da sua família também. Tá? Uma boa noite e até o próximo vídeo.